Pessoal, eu venho aqui hoje para dizer para vocês como é que nós podemos assim nos orientar de uma maneira assim muito produtiva no nosso estudo de química. A gente sabe que tanto no Enem quanto na URGS e quanto na maioria das provas que temos química ou ciências como prova de vestibular, a gente sabe que a grande maioria das nossas questões está na parte de orgânica. Querem ver? Por exemplo, no Enem. No Enem nós tivemos esse ano 5 questões de orgânica. Ora, 5 questões de orgânica, de uma prova de 15 questões, é 1/3. Na URGS. Na URGS nós tivemos 7 questões de orgânica. Ora, 7 questões de orgânica é quase a média da prova. E, normalmente, essas questões são questões muito, como eu digo, fazíveis, muito fáceis de acertar. Por exemplo, são questões que não requer cálculo. Não é uma estequiometria, não é umas soluções. São questões que não requer sequer uma memorização. Então, a gente tem que entender que orgânica é uma parte muito importante da nossa prova, ou das nossas provas. Mas aí o que acontece? Não adianta o cara pegar e entrar na orgânica, a querer estudar funções orgânicas, a querer estudar propriedades dos compostos orgânicos, sem que ele tenha um fundamento para estudar isso. E o que eu me refiro? Eu me refiro em tabela periódica. Por quê? Porque eu devo conhecer os integrantes de um composto orgânico. Eu devo conhecer a natureza dos ametais que formam a orgânica. Eu tenho que entender o tipo de ligação que acontece entre esses elementos. E isto eu preciso reconhecer a posição na tabela. Ligação química, fundamental, gurizada. Como é que eu vou entender uma molécula de metano ser tetraédrica se eu não entender geometria molecular? Como é que eu vou entender que o aldeído tem um carbono da carbonila trigonal se eu não entender geometria molecular? Então eu preciso entender ligações. Como é que eu vou entender que o azeite é insolúvel na água e que o etanol é solúvel na água? Eu tenho que entender forças de interação entre essas moléculas. Então, antes da gente estudar orgânica, antes da gente entrar para essa importante parte da matéria das nossas provas, nós precisamos ter um fundamento. Eu preciso entender tabela, eu preciso entender ligações. Quando eu tiver com isto pronto, o que eu faço? Eu posso estudar orgânica. Como é que acontece no unificado? Que é importante que tu saiba. No unificado, existem livros que te preparam para a orgânica. O livro de março e o livro de maio te preparam para a orgânica, te dão subsídios para quando tu entrar em orgânica, tu entender. É assim que se trabalha a química. A química é uma construção, como toda matéria, que tem um fundamento. Se tu tiver um belo fundamento, nós temos uma grande chance de acertar 1/3 da prova do Enem e quase a média da URGS. E olha, o senhor não está exagerando. Isto é o que existe no Enem de 5 anos para cá e o que existe na URGS de 15 anos para cá. Então é uma coisa estatística. Eles podem mudar? Podem. Mas não é o que aponta. Eles podem trocar tudo? Podem, mas não é o que aponta. Uma coisa que eu preciso te dizer. Tem pessoas que fazem a química assim o maior vilão do seu estudo. Como fazem com a matemática, como fazem com a física, principalmente com essas 3, que a gente poderia chamar de exatas. A biologia também tem, mas química, física e matemática principalmente. Aí o que acontece? Eu dedico um tremendo espaço, um tremendo tempo, um tremendo horário para estudar essas 3 e eu me esqueço de literatura. E eu me esqueço de redação. E sabe por que eu falo isso para ti? Porque eu tenho muita tranquilidade para te dizer. Eu sou um professor de química. Eu não sou um professor de literatura nem de redação. Então, eu estou dizendo exatamente para vocês o seguinte: não se descuidem das demais.
Química é importante? Todas são. Mas, professor, química é meu peso 3. Óbvio que se química for o teu peso 3, por exemplo, na medicina, química é peso 2, é óbvio que tu vais dedicar mais tempo para essa matéria. É óbvio. O que eu estou falando para química, eu falaria para qualquer uma que tu tivesse o peso. Mas não descuida da redação. Onde a química tem peso 1, meus amores, a redação tem mais importância do que a química. Porque ela tem um baita peso na prova que mais vale para todo mundo, que é o português. Então, também isto é saber estudar. Então, voltando ao que a gente conversou no início, fundamentos da química, quem eu elegeria? 4. Tabela, ligações, NOx e funções inorgânicas. Se tu tem esses quatro pés bem estruturados, entendendo o que significa, entendendo por que isso vai ser importante lá adiante, tu entende tudo. Com tabela tu tem orgânica, com tabela tu tem pH, com NOx tu tem pilha eletrólise, com NOx tu tem ligações, com funções inorgânicas tu tem pH de novo, com funções inorgânicas tu tem soluções, com ligação tu tem toda a química orgânica, e eu te disse toda a prova aqui. É por isso que esta parte é importante, é por isso que tu tem que dedicar a tua parte, que tu tens essa estrutura da química. Outra coisa, fazer testes é importante, fazer testes é fundamental. Testar é fundamental, é treinar. Eu sempre digo para os meus alunos, se eu for bater pênalti no goleiro do Grêmio do Inter, eu vou errar 10 pênaltis, eu erro os 10. Se eu treinar, eu vou começar a acertar. Eu vou meter um no canto, vou começar a fazer gol no Groi e no Alisson. Agora, se eu não treinar, eu não faço. É treino. E eu quero dizer para vocês que na prova do Enem é mais do que treino. Porque nós temos tempo para fazer aquela prova. Então, tu botar um reloginho do lado e ver que 1 minuto e meio, às vezes, é o suficiente para fazer uma questão, está correto. Mas, senhor, eu tenho 1h30 para fazer 25 questões na URGS. Pô, senhor, bom, já é lá, tu tendo 1h30, tu pode fazer a questão com mais tranquilidade, revisar de repente, pular de uma para outra. Mas no Enem, tu tem isso mais, sabe, é mais escasso. Então, treinar, meus amores, ler, interpretar e ler para estudar química não é só ler questão de química, é ler de verdade, é ler crônica, é saber o que tu está lendo, é interpretar, porque se tu interpreta uma reportagem, tu interpreta uma questão. Se tu entende o conteúdo de uma reportagem, tu entende o conteúdo que a questão está pedindo, não muda nada. Nós estamos aqui no Unificado, qualquer dúvida tu vem, nos procura, né? Eu estou sempre aqui, ou estou aqui, eu estou na Nilo, eu estou em Canoas, eu estou no ZN, eu estou sempre no Unificado. Vem, procura a gente, fala com a gente e vamos juntos até a prova do Enem, dia 24 a 25 de outubro, e depois tudo é URGS. Beijo para vocês e até.